E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai ver aqui um react de um vídeo do Primo Startups, que é uma série do Primo Rico, onde ele e o João Kepler investem em startups. E aí durante essas apresentações que os possíveis investidos ou as startups fazem, a gente tem aí vários ensinamentos jurídicos que a gente pode trazer para cá. Lembrando que esse canal aqui, ele trata de direito para negócios digitais. O que são negócios digitais? São startups, influenciadores, infoprodutores, agências de lançamento, ou seja, todos os conhecimentos que eu trago aqui no canal vão servir para ti que trabalha, que tem uma empresa em um desses negócios aí que eu trouxe aqui. Beleza? Então vamos lá. Vou colocar aqui o vídeo para a gente começar a fazer algumas observações, tá? Pega o teu café, já tô com o meu aqui, e vamos botar o vídeo então. A minha necessidade hoje é exatamente o contrário. Eu tenho uma necessidade de uma venda ativa, de usar o telefone mesmo. E é legal que você falou que você teve 10 anos de telemarketing, né? Eu não tive tudo isso, né? Mas eu tive uns 4, 5 anos ali que eu fazia muito cold call, né? Eu tinha uma época que eu liderava um time de quase 50 pessoas, a gente fazia 100 ligações por dia, era bizarro, assim, é muito difícil fazer isso. Ó, aqui já tem uma observação importante, tá? O cold call, o que que é? Tá até apareceu ali, ó. É quando tu entra em contato com um possível cliente, mas esse cliente, ele não solicitou esse teu contato, ele não te conhece. Então existem alguns cuidados importantes para tu tomar quando tu for fazer uma coisa assim. E inclusive, esses cuidados vão ser trazidos aqui daqui a pouquinho já. Né? Mas o que eu preciso hoje é exatamente daquilo que eu fazia antigamente. Né? Eu precisava de um time que vendesse ativamente. Somos nós. Porque eu tenho uma base muito grande. Ó, aqui já outro ponto importante também. Esse vídeo aqui, ele é de 2021, tá? Ele já é um pouquinho velhinho, mas times de vendas para negócios digitais está ficando uma coisa muito comum. Tanto que uma grande demanda agora do mercado é para fazer a contratação de SDRs, ou seja, são profissões, entre aspas, né, importantes, que precisam de cuidados jurídicos importantes também. Porque mesmo que tu contrate uma empresa separada da tua, ou seja, como se fosse um departamento de vendas externo para fazer isso para ti, existem responsabilidades jurídicas do teu negócio também que tu tem que cuidar, beleza? De pessoas que já consumiram meus produtos ao longo dos anos, tenho muitos leads, tem tudo isso. A gente sempre fala isso, a gente tem muitos clientes, né? Ou muitas pessoas que já foram cliente em algum momento e a gente nunca abordou de uma forma um pouco mais manual e a gente sente que está na hora. Aí a pergunta que eu faço é, eu tenho essa necessidade, o que você já faz para outros clientes nessa linha e qual que é o resultado de vocês e quanto que vocês cobram? A gente já faz isso hoje para alguns clientes, venda ativa, e a gente faz para muitos também qualificação de lead. O que a gente tem de resultado nesses clientes é um resultado muito acima do que era praticado quando era interno na empresa. Parênteses. Ela faz tanto venda ativa quanto qualificação de leads. O que significa isso? Significa que as empresas que contratam a empresa dela contratam por tipos específicos de funções que vão ser realizadas, tá? Existem contratos específicos para aquele vendedor que vai fazer essa pré-qualificação ou essa qualificação de leads, ou seja, ele não vai vender, ele vai qualificar possíveis empresas ou possíveis clientes que podem vir a comprar no futuro, e aí ele vai repassar então isso para uma segunda etapa, como se fosse uma segunda função, que aí pode ser a responsável por efetivamente fazer as vendas, tá? Tudo isso exige contratos específicos, exigem também gestão de riscos específicos, como a questão dos dados pessoais, que elas vão falar daqui a pouquinho, mas não só isso, né? Questão até estratégica da empresa, modelo de negócio da empresa, negociações específicas que aquela empresa faz, ou seja, tem bastante cuidado aí que é importante tomar. Então a gente faz, normalmente gosta de entrar assim, vamos entrar pequeno, dá um ponto de atendimento para a gente e depois você compara esses resultados com o seu resultado. Porque aí a gente consegue ter uma coisa bem tangível para você pensar, ok, vou aumentar, vou apostar na escuta. Né? Ó, aqui seria legal já o quê? A gente tem um contrato teste, ou seja, tu faz um contrato com prazos menores, de repente até algumas exigências menores, mas para fazer realmente um MVP, um teste
se aquela solução pode ou não ser útil para o teu negócio. Ou seja, tu não precisa se amarrar já por anos e pegar aquela operação para todos os departamentos, por exemplo, de uma empresa, ou para todo um departamento de vendas, por exemplo. Tu pode fazer isso aos pouquinhos e ir crescendo de forma gradativa. Aí entra o poder também da negociação e amarrar isso muito bem num contrato. Mas me ajuda a pensar aqui um modelinho, né? Tá. Vamos supor, eu tenho um produto de R$1.000. Sim. Eu tenho um número infinito de leads aqui, né? Qual é a métrica que vocês utilizariam para deixar para um ponto de atendimento? Né? Qual que é o número de ligações que alguém faz e qual que é a conversão? É difícil a gente falar que a gente vai ter uma conversão Fala de algo que você já tem. Mas o que a gente tem hoje são esses valores, de 40% a 60%. Olha, o Primo Rico pediu para ela falar de alguém que ela já tem. E ela deu ali pareceu pelo menos que ela deu uma leve desviada, né, do assunto, para não falar. E isso não é ruim, tá, gente? Na verdade, isso é muito bom. Por quê? Porque provavelmente essa empresa tem uma cláusula de confidencialidade com a empresa que contrata ela. Então ela não pode ficar revelando esses dados, mesmo que sejam dados importantes para um investimento. Ela não pode fazer isso. Claro que essa gravação aqui do episódio que vai ao ar, ela não é a conversa completa, eu imagino, né? Existem várias outras tratativas ali no meio, e aí na hora da edição, o que vai para o público é aquele creme de la creme, mas não vai tudo. Então, provavelmente ela explicou, eu acredito que ela tenha explicado que tem questões que ela não pode entrar em detalhes nesse momento, porque envolve confidencialidade. Isso é muito bom, tá? Passa até mais credibilidade quando a gente vê que a startup não está revelando alguns dados e quando ela justifica o motivo de não revelar, melhor ainda. Acima do mercado. Então, se o mercado converte hoje, se a gente fosse falar de e-commerce, por exemplo, o mercado converte 3%. Então, a gente converte de 60 a 40 vezes mais, né? De 50. Então, a gente... Ó, que legal. Embora ela não possa trazer um caso real de um cliente dela para não expor esse cliente, o que ela fez aqui? Ela trouxe, então, um comparativo geral do mercado. Ela fez uma pesquisa, né, para saber quais são essas métricas do mercado e aí comparou o negócio dela com essas outras métricas públicas. A gente converteria, em vez de 3, 6 ou 7, tá? Tá, mas essa conversão geralmente é para um lead que já está comprando? Não é um lead quente, é um A lead gente frio, tem né? das duas coisas. A gente tem um carrinho abandonado, ou seja, que é uma conversão de carrinho, que a gente pega lá e faz, olha, a gente inclusive já fez uma parte disso lá para o 1 milhão, lá antigamente. E a gente tem uma qualificação de lead totalmente frio, que é quem não sabe que você existe, nunca ouviu falar do seu produto. Tá. Então, esses são clientes mais enterprise, que a gente faz uma qualificação de leads e faz uma... Ó, carrinho abandonado, ou seja, aquelas pessoas que iniciaram uma compra, mas acabaram não comprando, elas já estão na tua base de dados. Então, nas questões jurídicas, o que tu vai ter que cuidar em relação a essas pessoas é diferente das leads frias, que são aquelas pessoas que nunca tiveram contato contigo ainda. Até aqui, lead frio, dependendo a gente pode chamar lead frio aquela lead que entrou na tua base, mas que não interage, ou também a gente pode chamar aquela pessoa que ainda não entrou na tua base, né? Que tu que vai atrás dela. Aí depende aqui o contexto também. Nas vendas mais avançadas. Mas a gente trabalha nos dois e nos dois a gente tem esses resultados. Então, mais para esse cliente aqui, mais frio, então, qual que é a conversão de vocês a cada 1.000 ou a cada 100, assim? Olha, a conversão ali nesse está entre 2,5% a 3%. Em média. Mas a gente tem cliente que converte para 1.000 leads, tá? Tô falando assim, então, de 1.000 leads, a gente tem uma conversão assim por mês de 2,5% a 3% em média. Mas a gente tem cliente que converteu 8%, a gente teve cliente que converteu menos. Então, tá mais ou menos nesse valor, assim. Varia muito do produto, varia muito do mercado, varia muito com a abordagem utilizada. Então, o que vocês estão falando é, se eu tiver um produto com ticket de R$1.000 e eu der 1.000 leads na mão de vocês, a gente converte pelo menos R$25.000 por mês. Exatamente. Essa é a média. Tá. Então, se eu der 10 mil leads para vocês, vocês vão me converter R$250.000 por mês.
Aí a gente precisa fazer uma análise de mercado, porque tem um lance aí que é o mercado é finito, né? Então, assim, tem cliente que a gente chega, impacta muito no primeiro mês, um resultado mágico. Então, olha, a gente quer agora prospecção fria com vocês e oituplica aí esse número. Mas acontece que o mercado é finito. Então, a gente tem um limite ali de quanto a gente pode crescer dependendo do mercado e dependendo do nicho que está sendo abordado. Ah, é finito, mas não é. Essa barra azul aí é quanto em 2021? Essa barra azul em 2021 é os 6 milhões. 6 milhões. 6 milhões. Você está falando de... Vai ter um lucro de 1,8 milhão. Isso, 1,9 milhão. Isso 1,8 aí. milhão esse ano. Você vai ter um lucro de 1,8 milhão, ok? Isso. É isso. É isso. Tá. Por isso que o valuation até não está superfaturado, porque ele está em 10 milhões para a gente faturar nos 3 anos 46 milhões. Ó, aqui não é o assunto principal do nosso vídeo, tá? Eu até posso fazer um vídeo sobre isso aqui, mas como isso aqui é uma rodada de investimento, o que acontece? A startup, ela vai vir com uma intenção de obter um investimento, normalmente ela já tem ideia de quanto ela gostaria de receber de investimento, e para isso ela traz um possível valuation, ou seja, o valor que a empresa dela vale, no caso a startup. E aí, para chegar nesse valor, muitas vezes a gente usa parâmetros muito subjetivos, né? É muito difícil a gente conseguir saber o valor de uma startup, principalmente se é uma startup que ainda está muito no início, ou seja, que tem muito ainda para crescer, que ainda não está no seu potencial. E aí existem alguns métodos também para calcular esse valuation, né? O fluxo de caixa descontado, múltiplos de mercado, são técnicas, mas ainda assim é muito difícil a gente ter com exatidão os valores. E aí eles discutem aqui no vídeo também como que chegaram nesse valuation, se as premissas que elas usaram para fazer esse cálculo estão corretas também. Tá? Então o valuation está em 10 milhões, a gente fez o fluxo de caixa descontado, né, com lucro. Ó, aqui usaram fluxo de caixa descontado, né, que é o que eu falei que é um dos métodos, mas não é o único. Aí desses 30%. E o que é que vocês estão buscando? O que vocês estão buscando aí? Mostra aí pra gente. Vamos lá. Então vamos lá, a gente está aqui hoje para pedir levantar R$500 mil por 5% da empresa. R$500 mil por 5% da empresa, ou seja, se o primo rico, no caso o grupo, né, dele, investir nessa empresa, ele vai fazer um aporte de R$500 mil e aí eles vão se tornar sócios com um percentual de 5% dessa startup. Claro que não vai ser isso que vai se efetivar, a gente vai ver aqui daqui a pouquinho. E o Primo Rico também traz uma diferença, uma proposta um pouquinho diferente de como que ele vai entrar nessa negociação. Os objetivos da rodada agora é a gente diversificar a nossa quantidade de clientes e tirar a concentração que agora vai ficar em poucos clientes da nossa receita. Para isso, a gente quer focar em marca e marketing, montar um departamento, um CMO, investir em testar novos canais de aquisição, gerar conteúdo, que é uma coisa que hoje a gente faz muito pouco. E a gente precisa também agora focar em tecnologia, principalmente tocando no ponto que você tinha tocado, que é da segurança da informação, que por mais que a gente esteja cumprindo com compliance hoje da LGPD, de acordo com os clientes pedem, a gente precisa estar à frente da curva nisso, porque a nossa empresa é remota. Ó, pessoal, esse aqui que era o grande foco do vídeo que eu queria trazer hoje. Vocês viram como a LGPD é algo importante, principalmente para o teu negócio ter credibilidade, para o teu negócio valer o que tu diz que ele vale. E aqui vocês vão ver agora que a LGPD é importante, inclusive, para a decisão sobre investir ou não nessa empresa. Ou seja, não é algo vago, não é algo modinha, não, é uma coisa importante. Olha lá no fundo do slide dela, focar em tecnologia, investimento em Big Data, ou Big Data, e segurança da informação. Duas áreas que estão ficando cada vez mais importantes, e aí, junto nisso, entra o quê? A LGPD. LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Se teu negócio lida com dados, é muito importante, então, que tu busque um profissional que entenda de LGPD, beleza? E outra coisa, se o teu negócio não lida com dados, é importante também que tu passe a usar dados no teu negócio, tá, gente? É bom usar dados. Não é que tem que fugir dos dados, parar de usar, muito pelo contrário. Quanto mais dados, muito melhor para tua empresa. Mas tem que fazer isso respeitando a LGPD. E é 100% remoto. Se a gente mudar isso, a gente perde um coração da empresa. Como que vocês lidam com a LGPD? A LGPD... Já pensou um investidor te perguntando isso?
Como que tu lida com a LGPD? Ou não investidor, mas imagina um cliente teu, porque os teus clientes, eles te passam muitos dados pessoais, né? E às vezes eles passam dados de clientes deles. Então imagina a responsabilidade que tu tem. Tu já parou para se perguntar se essa pergunta chega para ti? Como que vocês lidam com a LGPD? Ou um parceiro de negócios, alguém que compra de ti, se te pergunta como tu lida com a LGPD para saber se ele vai ou não continuar um contrato contigo. Porque tem mais isso, tu sabia que tu pode inclusive perder um contrato por não estar adequado à LGPD? Então é muito importante, pessoal. Principalmente para vendas, ela é um desafio quando você está falando de prospecção fria, né? Então, antes ela era muito invasiva, então a gente precisa preencher alguns requisitos, então, em termos de lista. Quando a gente está falando de prospecção fria, a gente usa muito bases de dados que são públicas. Então, essas pessoas abriram mão desses dados a partir do momento que elas colocaram seus perfis nessas plataformas públicas. O LinkedIn é um grande exemplo. Então, lá tem o e-mail da pessoa divulgado publicamente, ela tem o perfil dela, tem o histórico de trabalho dela. Parênteses. Existem algumas ferramentas que te ajudam a descobrir os e-mails das pessoas, tá? E uma delas, muito famosa, eu não vou citar aqui no vídeo o nome, mas provavelmente tu conhece, ela ajuda a descobrir o e-mail de uma pessoa no LinkedIn. Além disso, existem várias outras plataformas que elas fazem como se fosse uma organização de dados públicos e deixam tudo organizado ali na plataforma. Então, tu paga para ter acesso direto àqueles dados. Tu pode ter acesso a e-mail, celular, a sede da empresa, vários dados públicos ali de diversas fontes, tá? Existe uma grande discussão se isso fere ou não fere a LGPD. Eu já dei a minha opinião em palestra, em vídeos também, talvez até aqui no canal, acho que eu tenho algum vídeo dando uma opinião sobre isso, mas a grande questão de todas independentemente de se o dado é público ou não, tu precisa sempre respeitar os princípios da LGPD, como a finalidade, tem vídeo aqui que eu falo sobre isso, como a transparência, ou seja, não basta tu pegar um dado público. Ainda que tu pegue um dado pessoal público, aquele dado está lá por um motivo. Então, se tu vai usar o dado para outro motivo, tu tem que fazer isso de um jeito certo, tá? E tem um jeito certo de se fazer. Aí que entra uma consultoria em LGPD para que tu consiga fazer isso de um jeito certo e para que tu consiga usar os dados da melhor forma para potencializar o teu negócio, mas sem correr o risco jurídico disso. Então, nesse sentido, a gente ainda não está ferindo a LGPD, mas a gente está num momento em que realmente isso está mudando muito e pode ser que isso afete. Mas hoje, no momento, a gente está totalmente compliant, tanto com a LGPD quanto com a GDPR. Não, o que eu estava querendo GDPR é a LGPD europeia, tá, gente? dizer, porque assim, o Thiago perguntou se vocês acessam o sistema e isso já fere. E se a gente não tiver um termo avisando que a gente vai passar para vocês, a gente está ferindo a confiança das legal pessoas. você ter falado né? isso. Não exatamente se a gente... Ó, isso aqui também é muito importante, gente. Quando eu tava falando lá dos parceiros, dos clientes, é bem isso aqui que pega, ó. Por quê? Porque imagina que uma empresa tem ali uma base de dados, tá? E ela contrata uma outra empresa para fazer algum serviço para ela, e aí para isso ela tem que passar dados para essa outra empresa. Não importa se essa empresa principal aqui está adequada ao LGPD, não importa só isso. Por quê? Porque se a outra não tiver, no momento em que ela for passar os dados para essa outra, ali começa o problema. E a principal vai responder por aquilo lá também. Principalmente porque ela vai ser a controladora dos dados, é uma definição da lei, tá? Não se preocupa com isso agora. E a outra vai ser a operadora de tratamento de dados. Ou seja, ela vai ter que respeitar as ordens da controladora e ela ainda pode sofrer sanções por não cumprir, mas a controladora também vai sofrer por não cumprir. Então aí tem um grande problema e é um grande gargalo hoje da implementação. Por quê? Tu precisa se certificar de que teus parceiros e de que aqueles que fornecem serviços para ti, produtos, estejam adequados também. Porque senão tu pode ter que, inclusive, encerrar o contrato com eles e achar uma outra empresa, um outro negócio que esteja adequado.
usar essa lista para abordar para outra coisa que seja diferente do que elas Não, então, mas você colocaram. vai precisar Sim. ter uma segurança muito grande ali dentro para lidar com esses Sim. dados que foram confiados a nós, né? É um dos valores que a gente pede, um valor para a gente poder trabalhar com a segurança de dados, e todas elas assinam um termo de confidencialidade conosco e com o cliente que ela vai atender. Ah, isso é ótimo. Muito importante isso, tá? Termos de confidencialidade. Tudo, e aqui, gente, não é só para LGPD, tá? A LGPD, ela trouxe isso para discussão novamente, com muita importância, sanções legais, multas para quem descumprir, mas a confidencialidade não é só para dado pessoal, tá? As estratégias do teu negócio, elas precisam ser protegidas com confidencialidades muito fortes, cláusulas com multas fortes, multas pesadas, que tu vai conseguir ter uma reparação, que tu vai conseguir fazer com que a outra pessoa, a outra empresa não se estimule em divulgar teus dados sigilosos. Falar mais alguma coisa, Ju? Não. Não. Cara, eu vou ter alguns pontos que eu anotei aqui. Primeiro, Aí agora aqui vai seguir a negociação, tá? Eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. Esse aqui é um react apenas. E pessoal, se tu curte esses assuntos aqui, eu quero te recomendar aqui uns outros vídeos que eu vou deixar aqui na volta para que tu assista no meu canal. Beleza? Até mais!